Bom dia, e hoje pela manhã eu gostaria de compartilhar alguns versos com vocês em Deuteronômio capítulo 20. Deuteronômio capítulo 20, versos 10, 11, 15 e 16. Versos 10, 11, 15 e 16. Deuteronômio capítulo 20, versos 10, 11 e 16. 15 e 16. Verso 10. Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz, e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário, e te servirá. Verso 15. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. É muito interessante esses versos que a gente encontra aqui. Nós sabemos que Deus tinha mandado o povo de Israel destruir todas as cidades, todos os povos que existiam na terra de Canaã quando eles entrassem. Mas aqui a gente vê que Deus está dando uma opção para algumas cidades. Que a cidade poderia ser tributária em vez de ser destruída, se a cidade respondesse em paz. Porém, versículos 15 e 16 mostram do que Deus está falando. Está falando das cidades que estão fora dos termos da terra que Deus deu para Israel. As cidades que estavam fora da terra que Deus deu para Israel poderiam ser tributárias a Israel quando Israel fosse falar com elas, seus exércitos aparecer nas portas da cidade e falar com paz para a pessoa ou para a cidade. E se a cidade respondesse em paz também, aquela cidade poderia ser tributária. Mas isso somente aplicava para as cidades que estivessem fora dos termos da terra de Canaã. Deus disse em verso 16 que todas as cidades que Deus tinha dado, a todas as cidades das nações que Deus tinha dado para Israel, tinham que ser destruídas completamente. Tinha que ser destruído e todas as pessoas daquelas cidades mortas para apagar a idolatria que existia naquela terra. Então, é muito interessante essa lei, essa brechazinha que Deus deu para algumas cidades. E a gente vê como é que o povo de Israel levou essa regra na prática. A gente vê em Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1, verso 28. E sucedeu que, quando Israel sobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expulsou de todo. Então a gente vê que o povo de Israel não seguiu a ordem de Deus. Eles usaram aquela brechazinha que Deus deu para algumas cidades e aplicou erradamente para as cidades de Canaã. E a gente sabe como é que isso afetou eles. Eles foram influenciados pela idolatria do povo, eles foram levados também pela idolatria, e Deus tinha que mandar uma nação vizinha para conquistar Israel e castigá-la pela sua idolatria. E depois de ser liberto, o povo de Israel voltava de novo à idolatria, e esse ciclo terrível que acontece tantas vezes em Juízes. E o que é que isso nos ensina para hoje em dia? O que isso ensina para nós? Como é que pode aplicar para nós? Da seguinte maneira, tem duas lições que eu vejo aqui. Em Deuteronômio a gente vê que a gente não pode usar erradamente a brecha que Deus dá, a permissão que Deus dá
na sua lei. Porque de fato não é uma brecha, mas é uma permissão de fazer algo que é uma exceção da regra. Não que ele muda a regra completamente ou desfaz a regra, mas é uma exceção em certos casos especiais. E é isso que Deus tinha dado para o povo de Israel, porém eles se aplicaram erradamente, tão facilmente quanto a gente pode hoje em dia. É muito fácil nós mal aplicar uma exceção que Deus dá na sua lei, nos seus mandamentos para nós, e usar essa exceção como desculpa para quebrar outras leis, dizendo que estamos seguindo a exceção da lei de Deus. Que isso não é certo, é pecado, é errado isso. E em Juízes, o capítulo 1, versículo 28, eu vejo que nós não podemos achar que somos fortes o suficiente para resistir o que Deus mandou tirar da nossa vida. Porque influências más sempre vão nos vencer se a gente não cuidar. E o povo de Israel não seguiu a ordem de Deus, então não cuidou de si mesma. Assim como nós podemos hoje em dia, se nós não tiramos influências das nossas vidas que Deus diz que são erradas, a gente vai acabar caindo no mesmo problema do povo de Israel. E se estragou uma nação inteira, imagina o que pode fazer uma má influência na sua própria vida pessoal. Então foram essas duas as ideias que eu peguei da minha leitura hoje pela manhã. Eu espero que esses pensamentos abençoem alguém hoje pela manhã, hoje durante o dia.